igreja nessa manhã seja edificada não por mim, mas pela palavra de Deus. Nosso pastor Fernando tem feito alguns estudos sobre Apocalipse e é interessante porque Apocalipse é um livro bastante contraditório, né? A gente tem... Semana passada, eu estava conversando com uma ex-colega minha de seminário, estava discutindo, ela estava comentando também que também estava fazendo estudos. E, dentro dessa confusão teológica toda, eu recomendei a ela um livro que, quando eu dava aula dessa matéria no seminário, eu recomendava a todos os alunos lerem. Chama Opções Contemporâneas em Escatologia. É um dos melhores livros que eu já li sobre escatologia. E eu falei para ela assim, depois que você ler livro, você vai descobrir que a Bíblia tem opção para tudo, né? E que tudo depende de como nós lemos a palavra de Deus. E eu gosto muito de ler Apocalipse. Uau! De vez em quando acontece. Porque eu tenho descoberto nos últimos tempos, mais precisamente nos últimos dias, onde a gente tem refletido um pouco mais, porque como toda essa situação que nós estamos vivendo, né, vira e mexe, as pessoas veem nesse assunto, tentam entrar no texto achando que tudo que está acontecendo está se referindo aos incidentes que nós estamos passando, essa pandemia toda, né? Sempre alguém faz alguma associação a alguma dos selos ou dos ais ou alguma coisa assim, né? E eu tenho percebido que muita gente tem se apavorado com o Apocalipse e eu até algumas pessoas recomendo, não leiam. Não leiam. Se você está assim, pessoas entrando em pânico por conta disso. Eu falo, não leia. Né? Leia outra coisa, vai ler João, que eu acho que é muito melhor para você, vai te edificar mais. Né? Leia outros textos. Não que Apocalipse seja um livro difícil, não é, tudo depende de como a gente lê. E o que eu tenho percebido em Apocalipse é que, na verdade, o Apocalipse, apesar de ser um livro que fala de juízo, né, é um livro também que fala de esperança. Né? E eu tenho descoberto a cada dia que o capítulo 1 é o mais importante do livro. Né? O capítulo 1 e o capítulo 4 são extremamente importantes, mas o capítulo 1 ele é determinante para a gente entender tudo que vem depois. E ele é muito rico, esse capítulo, é muito rico. Enquanto eu estava estudando, até conversando com a minha esposa, a Luz, dos tópicos, que eu falei assim, Luz, dá para pegar cada tópico, dá para fazer um sermão, dá para fazer uma série sobre cada tópico desse aqui. Eu vou falar só por cima, mas dá para a gente se aprofundar em cada tópico desse aqui, fazer um sermão, uma pregação de cada tema, como o Martin Lloyd Jones fez com Romanos. Eu tenho a coleção dele, impressionante, ele é um sermão por versículo. Mas o que eu vejo de bonito em Apocalipse, principalmente o capítulo 1, é a visão que João tem de Jesus. Esse Jesus glorificado. E eu vou me basear no texto de Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 19. Ou, se quiserem, começar pelo versículo 9, né? Tanto faz. Mas eu não vou ler todo esse texto, vou passar por ele, mas eu quero começar somente o versículo 19. Né? Só o versículo 19. E depois a gente volta e vai destrinchando cada texto. O versículo 19 diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Eu quero destacar, para iniciar, 4 palavras aqui. Primeiro, viste. Ele fala de passado, algo que já aconteceu. Porque você não pode falar, você não pode escrever algo que ainda não aconteceu, a menos que seja revelado, né? O que vai acontecer. Mas a revelação
ela já começou a acontecer para João muito tempo antes. João escreve essa carta no final da sua vida, possivelmente na última década do primeiro século, entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. Ele foi o último autor que escreve textos que nós temos no Novo Testamento. E ele já tinha visto a revelação de Jesus Cristo quando Jesus veio da sua primeira vez, quando ele veio. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e além disso, ele era primo consanguíneo, né? Dependendo de como você entende a teologia aqui, mas a mãe de João era irmã de Maria. Né? Então, eles eram primos por parte de mãe. Então, talvez ele tenha conhecido Jesus até um pouco antes de ser discípulo, né? Mas o que ele já conhecia Jesus, ele já tinha visto coisas de Jesus. O Evangelho de João é também uma revelação acerca de Jesus. Então, o que ele fala assim, escreve as coisas que viste, as coisas que foram do passado, mas também escreve as coisas que são. Ele fala do presente, daquele momento que ele está vivendo. E assim como nós estamos vivendo um momento de turbulência, ele também estava. Nesse texto, no versículo 9, ele vai dizer que ele estava preso em Patmos, por conta da tribulação, por conta da palavra, porque ele pregava e levava a palavra de Deus, do Evangelho. Então, ele estava falando das coisas que estavam acontecendo com ele. E Patmos, irmãos, hoje ele é uma ilha assim, que o pessoal tem um certo misticismo dele, mas Patmos é uma ilha no mar Egeu, próximo à Turquia, né? Ela fica mais ou menos a 100 quilômetros da costa da Turquia. Ela só tinha um jeito de chegar naquela época, hoje já tem mais jeitos, né? Mas naquela época só tinha um jeito, era através de Éfeso. Era o porto mais perto de Patmos. Então tinha que pegar um navio, um barco de Éfeso, atravessar mais ou menos 100 quilômetros no mar, 100 quilômetros em linha reta, né? Mas fazendo as curvas nos outros rios ali, das outras ilhas ali, levava talvez um pouco mais. E é uma ilha pequena, de 45 quilômetros quadrados somente, e é inóspita, não tem nada ali. Ali era usado como prisão. Né? As pessoas que, como aqui teve no Brasil, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, eram colocados prisioneiros lá, deixavam lá. E eles tinham que se virar, não era uma ilha que era não é nenhuma ilha paradisíaca. Até hoje ela é inóspita. Hoje a população ali não passa de 3.000 e poucas pessoas. A maioria da população ali pertence a mosteiros e outras instituições religiosas que estão ali por conta do que acontece aqui. Mas ele não estava ali a passeio, ele não estava ali para pegar uma praia, pegar um bronze. Ele estava ali porque ele estava preso. E é um testemunho forte isso. As cartas mais impressionantes, que principalmente de Paulo e também aqui de João, foram cartas escritas na prisão. Carta de Filipenses, a carta da alegria, estava na prisão. E prisão romana não é a prisão. Era pior que um carandiru, que hoje não existe, graças a Deus. Mas Jesus fala assim, escreve essas coisas que viste do passado, os que são do presente, mas também o que vão acontecer do futuro. Então, a revelação que nós temos em Apocalipse não é simplesmente do que vai acontecer, mas é do que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. A dificuldade nossa é entendermos esse processo. E aí que existem as confusões. Mas, como o texto diz, a revelação vem da parte de Deus. Então, precisamos de Deus para entendermos isso. Mas há uma palavra aqui que eu acho muito interessante, que me chamou muita atenção, que é a palavra escrita, pois, escreve pois. Por que isso é importante? Eu vou ler uma outra versão, na King James, essa introdução que ele diz assim, portanto, escreve. Quando ele coloca esse portanto, esse pois, ele quer dizer que, assim, algo que é uma consequência de um fato anterior. Então, esse pois, esse portanto, é baseado em algo que ele viu antes disso aqui.
Então, o que está acontecendo aqui? O que esse texto quer dizer? Que o que ele está escrevendo, ele tem que escrever baseado naquilo que ele viu. Ou seja, antes de Jesus revelar o que vai acontecer, ele se revela a João. E isso é importante, irmãos, porque tudo que ele vai escrever está baseado no que a ele é revelado acerca da pessoa de Jesus. O mais importante, irmãos, isso é muito importante a gente entender. O mais importante do Apocalipse não são os fatos, mas aquele que está no controle dos fatos. A nossa esperança não está no que vai acontecer. A nossa esperança está naquele que está no controle do que vai acontecer. Por isso que a visão do capítulo 1 é extremamente importante. Então, Jesus, antes de revelar os fatos, ele se revela. Ele revela a João quem ele é. João conhecia Jesus, já tinha visto a revelação da sua primeira vinda. Mas quando ele viu Jesus na primeira vez, ele viu Jesus humilhado, ele viu o Cordeiro de Deus. A revelação do Cristo glorificado foi muito pouco na primeira. Ele só teve 2 momentos, depois vou abordar um pouquinho sobre isso, 2 momentos que João viu Jesus glorificado. Um foi na transfiguração. E o outro foi durante o período da ressurreição e a sua ascensão, 40 dias. E mesmo esse período de 40 dias, Jesus se apresentava como qualquer um de nós. Ele não viu Jesus glorificado como ele vai ver aqui. Ele teve algumas experiências diferentes com Jesus. De repente, Jesus aparecia, de repente sumia. Ele estava com a porta fechada, Jesus estava lá dentro. Como é que ele entrou? Né? Teletransporte, né? Parece Jornada nas Estrelas. Né? Mas a visão... Então, o que ele tem aqui dessa revelação acerca de Jesus é o que vai determinar o nosso entendimento, o entendimento inicialmente de João, de toda a revelação que haveria a seguir. Então, por isso é importante isso, entender isso. E ele diz ainda, ele fala assim, não temas. Né? Então, a visão que Jesus tem de Jesus, né, que João tem de Jesus, é o que lhe dá autoridade e coragem, né, não temas, para escrever o que haveria de ser revelado e enviar às igrejas. E quando ele fala as igrejas, ele não fala apenas as 7 igrejas, as 7 igrejas apenas representam toda a igreja de Cristo, né, naquela época e nos dias de hoje. Né? Alguns falam que nós estamos em Laodiceia, mas eu acho que não conhecem muito bem os fatos da igreja ao redor do mundo, do que está acontecendo, por exemplo, na China, acontece na Coreia do Norte e em outros países. A perseguição que eles têm lá, parece que as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo. Eu acho que se eu fosse definir uma igreja hoje, pode ser que a ocidental seja uma Laodiceia, mas a universal seria uma Esmirna. Mas isso é um tema para um outro momento. Então, João, né, ele tem uma visão de Jesus, de um Jesus glorificado, que vai dar a ele o suporte, e a coragem e a autoridade para ele escrever e enviar isso. Por isso que ele usa, portanto, escreve. E qual é essa visão? Há 2 pontos, né? 2 fatos aqui que é importante a gente entender. O primeiro é a visão que ele vê de Cristo. Né? A visão que ele vê. E segundo, é o que Jesus fala para ele. Eu vou focar os 2, mas eu vou passar o segundo um pouco mais rápido do que o primeiro. O primeiro, eu acho que eu prefiro entrar um pouco mais em detalhes, porque o segundo vai complementar o primeiro. Então, se nós lermos a partir do verso 9, né, não vamos ler todo o verso, mas ele está em Patmos, ele fala do dia do Senhor, possivelmente esse dia do Senhor se refere ao domingo, a igreja cristã no primeiro século
se reunia no primeiro dia, que era o dia da ressurreição, que era considerado o dia da ressurreição de Jesus. Em Atos, nós já vemos que a igreja do primeiro século já se reunia normalmente aos domingos, por conta disso. E ele, então, ele escuta uma voz. Né? No versículo 11 diz, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, quando ele se vira, a voz estava atrás dele, e ele escuta aquela voz. Quando ele se vira para ver, ele vê 7 candeeiros. No hebraico, é interessante, às vezes é bom a gente ler o texto em outras versões. E no hebraico, a palavra candelabro aqui é o menorá, se refere ao mesmo peça que havia no tabernáculo de Moisés, que depois no templo de Salomão. Então não é uma lampadinha comum de origem grega ou qualquer coisa. Ele vê 7 menorá, ou 7 menorot em hebraico. Lembrando que, fazendo a referência lá do Antigo Testamento, o pastor Fernando fala isso, nós precisamos, para entender Apocalipse, nós temos que ir para o Antigo. Né? Você não consegue entender o Antigo sem entender o Novo, você não consegue entender o Novo sem o Antigo, porque eles são complementares, e nós vamos fazer bastante referência a ambos os lados. E quando ele escuta aquela voz que ele vê 7 candelabros, né? E no meio dos candelabros. Então, eu imagino, a imagem que eu faço é que ele viu 7 candelabros em torno de uma roda, possivelmente formando um heptágono ou algo desse tipo, e no meio deles uma figura humana. Né? E quando ele olha a descrição que ele faz sobre Jesus, a mim me remete a alguns entendimentos do que cada coisa se refere. Apocalipse é um livro, uma carta cheio de simbolismos, cheio de metáforas e símiles. Então, nós precisamos fazer a comparação para podermos entender o que ele está dizendo, o que significa cada coisa. Então, a primeira coisa que ele vê é Jesus glorificado. Então, como é que ele vê Jesus? Primeira coisa que ele vê são as vestes talares. Veja o versículo 12. Ele fala assim, com vestes talares, exigido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Vestes talares aqui, ele simboliza a autoridade sacerdotal e real de Jesus. Por que isso? Talar, veste talar é uma veste que é uma espécie de uma túnica que vai até o calcanhar. E é interessante isso porque ele faz referência às vestes sacerdotais. Abram comigo Êxodo 28, 4, só para os irmãos entenderem aqui. Êxodo 28, 4. Ele diz assim, as vestes, pois, que farão são essas. Um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles e uma túnica bordada, mitra e cinto. Quando ele fala a palavra uma túnica, é a mesma palavra, tanto no grego quanto no hebraico, que está escrito em Apocalipse. Se você pegar o texto em Apocalipse em hebraico, Êxodo em hebraico, ou o Êxodo em grego, na Septuaginta, e o Apocalipse em grego, nas duas versões, é a mesma palavra. O que isso nos indica? Indica que ele indica a autoridade sacerdotal. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, ao ver aquela roupa, né, possivelmente branca, embora ele não diga que seja branca, mas conhecendo o contexto, nós podemos inferir que era branca, era exatamente como os sacerdotes se vestiam. Então, ele está falando aqui de Jesus como nosso sumo sacerdote. E ele continua sendo nosso sumo sacerdote. Mas ele fala mais, ele fala do cingido pelo peito de um cinto de ouro. Esse cinto de ouro tem 2 significados. Né? O primeiro pelo fato de ser um cinto de ouro e estar na altura do peito, não estava na cintura, estava na altura do peito,
Ele indicava uma posição elevada. Esse tipo de amarração, né, com cinto na altura, não é um cinto, é uma cinta, né, na altura do peito, era muito comum entre reis de alguns outros países, né, e também juízes. E pelo fato de ser ouro, indica uma posição elevada. Então, ele não era apenas sacerdote, mas ele também um ser real. Fala da realeza de Jesus. Então, ele aponta para a autoridade sacerdotal real de Jesus. E aí me remete muito a Hebreus, capítulo 7, quando o autor de Hebreus compara Jesus com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Né? Era um rei sacerdote. É um rei sacerdote. Capítulo 7, capítulo 8 de Hebreus faz essa comparação. E é interessante que, quando o autor de Hebreus fala de Melquisedeque, no capítulo 7, versículo 1, ele fala que ele era rei de Salém. Salém é o primeiro nome, é o nome original de Jerusalém. E significa paz. Jerusalém significa possessão da paz, ou cidade da paz. Então, veja só, ele era rei da cidade de Jerusalém, de Salém, um rei de paz, e ele era o sacerdote de Deus Altíssimo. E o seu nome significa o quê? Rei de justiça, Melquisedeque. Rei de justiça. Então, as referências a Jesus são diretas. Então, quando o João vê Jesus vestido daquele jeito, eu tenho certeza que ele deve ter lembrado de alguma coisa assim. Então, isso nos aponta isso, né? Que Jesus é, acima de tudo, o nosso rei e o nosso sacerdote. É um rei sacerdote. E ele também dá essa autoridade à sua igreja. Lembra, no próprio capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, ele fala que nos constituiu reino e sacerdotes. Então, assim como Jesus, só que Jesus é o sumo sacerdote, nós somos apenas sacerdote. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não somos levitas. O ministério levítico é completamente diferente. Jesus, se fosse pelo ministério levítico, ele não poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. E o ministério levítico passava de pai para filho. Melquisedeque não. E Pedro também diz que nós somos sacerdócio real. Então, a primeira coisa que ele vê é a roupa de Jesus. E isso nos remete à sua autoridade como rei e como sacerdote. Ou como fala em Salmo 110, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A segunda coisa, a observação que ele faz acerca de Jesus está no versículo 14, no início, primeira parte. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Aqui, cabeça significa o ponto de decisão, o ponto de discernimento, de sabedoria. E branco significa justiça, santidade. Então, o que significa cabeças e cabelos brancos? Significa sabedoria divina, justa e santa. Isso nos lembra muito Daniel 7:9. Em Daniel 7:9 fala de ancião de dias. O problema é que muitos, quando leem esse texto, imaginam como Jesus, ou um Deus, né, como uma pessoa velhinha, né, da terceira ou quarta idade, agora tem a quarta idade, né, pessoas acima de 90 anos, precisando de bengala para andar. Né. Mas, quando ele fala em ancião de dias, inclusive a palavra aqui, pelo menos no grego, não é a mesma que se usa normalmente para ancião no Novo Testamento, que é presbíteros, né? Presbítero é ancião. Aqui é outra palavra em grego chamada palaios. Palaios significa que deu, por exemplo, em português, paleontologia, o estudo das coisas antigas. Ele indica muito mais da eternidade de Deus do que propriamente da idade de Deus. Deus não tem idade. Deus é eterno. O que ele quer dizer é que é aquele que era desde o princípio. Aquele que já era antes das coisas acontecerem, antes de tudo. Eu costumo dizer assim, antes de Gênesis 1:1. Porque Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus. E o que acontecia antes? Deus já existia.
Ele remete muito mais a essa ideia. Então, quando ele fala de cabelos brancos, que ele faz essa ligação com Daniel 7, ele está falando da divindade de Cristo. E como ele fala de cabeça, ele fala da sabedoria de Cristo. É interessante que ele compara com neve, né? Brancos como a neve, e se tornam como a lã. Esse tipo de comparação é constante na Bíblia. Eu não vou ler, mas se você quiser ler depois em casa, Isaías 1,18, você vai ver que é a mesma coisa. Né? Mas por quê? Porque mesmo que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos. É melhor que homo, meu irmão, melhor que Vênus. Mas ele se refere também ao ministério sacerdotal de Jesus, ao que Jesus fez por nós na cruz. A Jesus e a sabedoria de Deus. É isso que fala Paulo em 1 Coríntios 1,30. Paulo em Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, para o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, quando eu olho essa cena de cabeça branca e cabelos brancos, eu não imagino uma pessoa de idade. Mas eu imagino essa sabedoria divina, essa sabedoria pura, santa, que Paulo fala que a sabedoria de Deus é mais sábia do que as humanas. Porque Deus sabe o que faz. Deus tem todas as decisões nele. Nós podemos não entender, porque a nossa mente é finita. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Quando Abacuque questionou Deus, né? Vocês podem ler capítulo 1 de Abacuque, ele falou, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Deus falou assim, ei, Carmen aí, meu nego. Fica frio aí. Porque eu estou fazendo uma coisa que, se eu contar, você nem vai acreditar. Vão tinir os ouvidos. Ninguém vai acreditar, por isso que eu não falo. Deixa a coisa acontecer. O justo viverá pela fé. Confia em mim. A minha loucura é mais sábia que a tua sabedoria. Eu sei o que estou fazendo. Eu tenho tudo na minha mente, tudo arquitetado. Não tem plano B. Deus não tem plano B. Sempre foi plano A. Deus sabia que o homem ia cair. Deus é tão grandioso, tão sábio, que ele criou o homem sabendo que ele ia cair. Ele não deixou o homem abandonado. Você pode entender isso? Eu não. Mas Deus tinha tudo na sua mente. Ele sabia o que ia acontecer e sabia o que fazer. Ele já estava preparado para isso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que já estava sacrificado antes da fundação do mundo. Não fisicamente, mas dentro do planejamento de Deus. Todo o plano já estava escrito e preparado para o que estava acontecendo. Deus é sábio, irmãos. A cabeça e os cabelos brancos nos apontam para a sabedoria de Deus. O terceiro ponto que ele nos revela aqui, ainda no capítulo 14, no versículo 14, melhor dizendo, os olhos como chamas de fogo. Normalmente aqui novamente é uma comparação, uma símile, né? Como chama, não é no chamas, é como chama. Então nós precisamos procurar o elemento de comparação do que ele está querendo dizer com isso. Normalmente, quando nós usamos fogo, nós pensamos em julgamento, purificação, mas aqui eu acho que não, por duas razões. Primeiro, que ele fala dos seus olhos, e segundo, porque ele está num livro de revelação. E quando eu penso em fogo aqui, como chama de fogo, uma labareda de fogo, que seria a palavra mais literal, eu penso em iluminação. O fogo ilumina. Hoje nós temos lâmpadas elétricas, né? Mas naquela época era fogo mesmo, tocha. Não havia lâmpada elétrica. Isso demorou quase 2000 anos para surgir. Então, o que me diz aqui?
que os seus olhos dissipa a escuridão. Lembra que Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Então, os olhos dele dissipam a escuridão. Nada fica oculto diante dos seus olhos. Nada pode ser escondido diante dos olhos dele. João entendia isso muito bem, porque ele escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. João 1, de 4 a 5. E é interessante que ele fala, a luz resplandece, tempo presente. E as trevas não prevaleceram, tempo passado, ou seja, as trevas já foram vencidas, já foram iluminadas. Os olhos de Cristo nos iluminam, mostra o que está oculto, ele faz a revelação. Por isso que em Lucas 8,17, ele diz que nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Esse foi o propósito de Jesus aqui na Terra, trazer a revelação. Não apenas a revelação de quem Deus é ou o que Deus está fazendo, mas a revelação de quem nós somos. A nossa própria situação. Para que os homens entendessem a sua própria situação. Por isso que nada está oculto. Os olhos de Cristo iluminam tudo, revela tudo. Para mim, esse é o elemento de comparação, quando ele compara os olhos de Cristo como chama de fogo. É os olhos que conseguem ver na escuridão. E a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou-lhes o nosso entendimento para que nós não víssemos. E como é que ele cega? Você não precisa tirar a visão da pessoa. Põe ele num quarto escuro, você não vê nada. Você vai ver a partir da sua canela, né? Onde você vai tropeçar nos objetos no meio do caminho. Mas os olhos de Cristo, aqueles olhos que veem na escuridão e revelam as coisas. Por isso que no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele fala, conheço as tuas obras, eu sei o que estou vendo. Por isso que ele está no meio da igreja, ele está vendo o que está acontecendo e revelando ao mundo o que está acontecendo. O quarto comparação que ele traz aqui são os pés, versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aqui também daria outra pregação. Mas o que ele está falando, quando ele compara ao bronze polido, ele está falando de redenção. Porque bronze nos aponta para a redenção, nos aponta para o sacrifício redentivo de Jesus. Abra comigo Êxodo 27, 19. Depois os irmãos podem ler esse texto da construção do tabernáculo. Vocês vão entender Êxodo 27, 19. Só vou pegar esse texto para os irmãos entenderem. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e em todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo que estavam no átrio eram feitos de bronze. Para os meus irmãos entenderem, o tabernáculo era uma grande tenda. Em hebraico, mishken. Em grego, no hebraico seria mishken ou sukkah, né? Seria um tabernáculo. O tabernáculo, propriamente dito, era uma estrutura que tinha mais ou menos quadrado, quem olhasse de frente era quadrado, a altura e a largura eram iguais, mas o seu comprimento era 3 vezes a sua altura. Então, os 2 primeiros comprimentos, ou seja, 2/3, compunham o que é chamado na Bíblia lugar santo. E ali tinha o candelabro, o menorá, tinha o altar de incenso e tinha o altar do pão da propiciação. E ali tinha um véu, uma cortina,
e atrás do véu tinha o lugar santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança e o propiciatório. Então, eram como se fossem 3 cubos de mesma dimensão de altura, largura e comprimento, indicando aí a Trindade, né? Mas, em volta desse tabernáculo, esse tabernáculo era todo coberto, mas em volta havia um átrio. Ele era delimitado por cortinas, pelas laterais, e havia, na entrada havia o que chama de átrio, a entrada do tabernáculo. Isso era descoberto, era ao ar livre. E ali havia 2 peças. A primeira peça que a pessoa encontrava ao entrar era o altar de bronze, que era o altar do sacrifício. E ele era de bronze. Todas as peças eram de bronze. Ele era feito em madeira de acácia, mas todo revestido em bronze. Todos os instrumentos que o sacerdote usava para ali, ministrar ali, eram de bronze. E depois tinha uma grande pia, chamada mar de águas, que também feito de bronze. E ninguém poderia entrar no lugar santo, não falo nem santo do santo, no lugar santo, sem antes passar por aqui. Porque ali era o altar onde a primeira coisa que você tinha que fazer era oferecer o sacrifício para a sua expiação, para você ter a redenção, para poder entrar no lugar santo. E o lugar santo é assim, você passa pela expiação, pela redenção, depois você entra no lugar santo, e o lugar santo é lugar de intercessão, para você depois entrar no terceiro lugar, que é o lugar santo dos santos, que é o lugar da adoração. Então não há intercessão sem redenção, e não há adoração sem intercessão. Não tem como cortar caminho. O véu hoje está rasgado, isso é fato, mas isso não significa que você não tem que passar primeiro pela redenção. O altar já não é o altar de bronze que nós vemos aqui, o altar de bronze de Deus é a cruz. Mas não há como você chegar na adoração sem passar por todas as etapas. Primeiro a redenção, depois a intercessão, para depois chegar na adoração. Mesmo com o véu rasgado. O véu rasgado só significa uma coisa, que qualquer um de nós podemos entrar. Antes não, somente o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez só por ano. Ele entrava 2 vezes, antes primeiro para pedir perdão pelo seu próprio pecado e depois pelo povo. O nosso próprio pecado já foi pago na cruz por Cristo, não precisamos mais disso. Então, por isso que Hebreus fala, nós devemos entrar com ousadia na sala do trono. Então, pelo fato de ele colocar bronze, ele nos mostra o ministério redentivo de Jesus. E mais, em Efésios 6,16, quando ele fala da armadura, ele fala que os pés são calçados com evangelho. O que é o evangelho da paz? O evangelho da paz é a redenção de Cristo. É que Isaías fala do castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Novamente, o fato dele se referenciar aos pés polidos de bronze nos remete novamente à redenção. E polido, irmão, significa que ele era reluzente. É interessante que a palavra ela também pode ser traduzida por incandescente. É como se o fogo do altar ainda estivesse sob seus pés. É uma imagem maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Então, irmãos, o que nos mostra isso aqui, que é o Apocalipse, também faz parte da obra redentiva de Jesus. É o último ato da obra redentiva de Cristo. É a redenção final da igreja. Onde o plano vai ser colocado ponto final, vai ser concluído. Começou em Gênesis capítulo 3 e termina em Apocalipse capítulo 21. Na verdade, antes, porque quando Satanás é vencido por Cristo. Por isso, irmãos, não podemos ter medo de Apocalipse. Porque Apocalipse é o fechamento
da obra de Cristo. Depois, no versículo 15, novamente ele fala sobre a voz de muitas águas. Voz de muitas águas significa poder e autoridade. Possivelmente João está fazendo referências ao som do mar Egeu batendo nas encostas da ilha de Patmos. Quem já passou por situações essa na praia, principalmente perto de encostas, quando o mar bate nas pedras, o som que faz às vezes é ensurdecedor. Mas o que ele quer dizer é isso, que ele tem uma voz de autoridade. O que ele fala, acontece. Nem no passado, nem no futuro, portanto, tudo que foi revelado acontecerá. Por quê? Porque ele tem o poder da palavra. Ele diz e ele faz. É isso que fala em João 1,3, né? Nada do que foi feito se fez, porque tudo que se fez foi por intermédio dele. E Isaías também ele fala que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir tudo o que Deus determinar. O fato de ser uma voz como de muitas águas significa que a autoridade de Cristo é plena naquilo que ele fala, daquilo que ele determina. Nós não podemos falar isso, determina, a menos que Deus indique. Mas Jesus é o único que pode dizer, eu determino, e assim acontece. Porque toda a sua palavra prosperará naquilo que ele determinar, porque ele tem o único que tem o poder e a autoridade para dizer e acontecer. Depois ele continua falando no versículo 16. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. É interessante que ele tinha na mão direita 7 estrelas. Na verdade, o texto mais literalmente seria, ele tinha a sua mão direita, e não na sua mão direita, embora a tradução seja essa. Mas o que ele quer dizer? A sua mão direita, ou seja, do lado direito dele. O lado direito, principalmente quando se refere à mão, significa 2 coisas. Primeiro, autoridade, nós sabemos isso. Mas também tem um outro significado, que é lugar de honra. Então, esse texto nós podemos entender de 2 maneiras. Quando se refere a Jesus, quando ele fala da mão direita de Jesus, ele está falando da autoridade que Jesus tem. Mas quando ele fala em relação às estrelas, e a Bíblia diz claramente que ela se refere à igreja, ele indica que ela está em posição de honra. A igreja não tem um lugar qualquer. A igreja vai se assentar ao lado direito de Jesus. Por isso que em Salmo 110, 1, fala assim, assenta-te à minha direita. Posição de autoridade, posição de honra. A igreja tem uma posição de honra diante de Deus. A esquerda é a segunda posição de autoridade. Primeiro a direita, depois a esquerda. Por isso que, veja Efésios 1, 22. Efésios, eu gosto de Efésios porque ele fala muito sobre igreja, né? E ele diz assim, 1, 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Você não passa autoridade para qualquer pessoa, irmãos. Você tem que dar para aquelas pessoas quem você confia, quem você honra. E Jesus, quando ele antes de partir, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. E agora Paulo diz que ele deu essa autoridade a nós, igreja. Então a igreja, irmãos, está numa posição de honra ao lado de Jesus. E é através da igreja que o mundo vai conhecer a sabedoria de Deus. Paulo, nesse mesmo texto de Efésios, capítulo 3, versículo 10, ele diz,
para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é uma posição de honra que a igreja tem. Depois ele fala mais sobre a espada que sai da sua boca. Versículo 16, uma espada afiada de 2 gumes. A espada aqui é uma espada diferente da normal. A maior parte do Novo Testamento ele fala de uma espada romana, uma espada curta, leve, muito ágil. Mas aqui não. Aqui é uma espada diferente. É poucas vezes citado no Novo Testamento, a maior parte no Apocalipse. E uma ou duas passagens só não se refere a Jesus. Todas as outras se referem a Jesus. É uma espada maior, que não era qualquer um que conseguia usar, não. É uma espada com mais longa e mais pesada. E exigia da pessoa um pouco mais de habilidade. E o que significa isso? E, além disso, era afiado dos 2 lados. O que significa isso? Significa discernimento. A espada, nós sabemos que a Bíblia se refere a ele como sendo a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. Essa é a mensagem de João, capítulo 1. No princípio, a gente traduz por verbo, mas a palavra ali não é verbo, é palavra mesmo, logos. Em hebraico, debar. Quando ele usa essa palavra, ele consegue abarcar tanto o pensamento grego como o pensamento judaico. Ele une essas duas coisas com uma única palavra. Palavra. No princípio era palavra. A palavra ativa, a palavra viva, a palavra que faz e acontece. Mas quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção o fato de ser de 2 gumes. E aí me lembrei do texto de 1 Reis, capítulo 3, não vamos ler, mas se for citar, é uma situação logo no início do ministério do reinado de Salomão, quando 2 mulheres vão discutir com Salomão acerca de uma criança. As 2 tiveram os filhos, só que de uma morreu, ela sem querer dormiu em cima do filho, descuidada, e ela trocou os filhos. E quando a mãe, que acordou de manhã, percebeu que não era dela, foi lá discutir com Salomão. Falou assim, ela está dizendo que... E Salomão, ele, não sabendo, não conseguindo determinar ali, pelo testemunho das 2, o que ele faz? Ele pega uma espada e fala assim, eu vou cortar no meio essa criança. Metade para cada um. E aí, então, a mãe verdadeira, né, falou assim, não, que fique então para ela. E a outra falou assim, não, isso não é meu, não é dele também. Pronto, Salomão discerniu ali quem era a verdadeira mãe. E isso que a espada faz. A Bíblia, irmãos, é a espada de Deus. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a mesma espada. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, espada, quando ele vê a espada, lógico que não saiu uma espada fisicamente falando, mas o que ele entende, quando ele compara com uma espada de 2 gumes, e não é uma espada pequena não, irmãos, era uma espada grande, não era qualquer um que mexia, não. Ele está falando do poder de discernimento que Cristo tem. Poder da palavra, de discernir pensamentos e propósitos. Então, não adianta queremos enganar Jesus. Ele é quem sonda os corações e pensamentos. 8. Último ponto desse. Versículo 6, ele fala, 16, parte final, ele fala que o rosto brilhava como o sol na sua força. Ele fala de majestade, esplendor e glória. Aqui rosto não é apenas rosto físico, face, mas é a aparência, é o semblante. E
João tinha tido um entendimento disso quando ele esteve na transfiguração de Jesus. Mateus 17:2, se os irmãos quiserem ler depois, que ele viu Jesus junto com Moisés e Elias, e tudo estava transfigurados como o sol. Porque a majestade, a glória e a honra de Deus resplandece sobre tudo. Em Malaquias chama o Messias de o sol da justiça. Um outro salmo diz que a justiça do homem de Deus, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando ele fala dia perfeito, ele está dizendo ao sol do meio-dia em pleno verão. Que não fica nem sombra debaixo de você. E Jesus é o nosso sol de justiça. É a salvação em pessoa. Portanto, o Apocalipse é a salvação final, o estabelecimento final do reino de Deus. Eu fico impressionado com esse texto, porque ele nos mostra simbolicamente tudo que Jesus é, tudo que Jesus representa. E por conta disso, nós podemos e devemos confiar nas palavras dessa profecia. E Jesus termina com duas frases, aqui é o testemunho dele, quando ele revela a si mesmo. No versículo 17, diz, não temas, irmãos. Não se apavore com o que vai ser descrito aqui. Lembra do Cristo glorificado. Não olhe para as pragas, olhe para Cristo. A pessoa central dessa história toda é Cristo. A mensagem principal é de juízo, sim, mas é de esperança. Por isso que é bem-aventurado aqueles que escutam a palavra dessa profecia. E ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que ele quer dizer com ele? Ele é o que, eu imagino assim, eu começo e eu termino o que comecei. O meu plano vai ser executado do início ao fim, não vai ficar nada. Então não se preocupe, não temas, eu vou controlar todas as coisas. Embora as circunstâncias mostrem alguma coisa diferente do que você está imaginando, confie em mim. Eu já venci, veja só o que ele fala em seguida. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que ele quer dizer com isso? O seu poder. Primeiro ele fala da sua soberania, ele fala que ele começa e termina o que começou. Nada vai ficar para trás, como Paulo fala em Filipenses 2:3, ele é quem efetua tanto querer quanto realizar. Ou quando ele fala em Romanos 11:36, o último versículo de Romanos, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas, todas as realizações. Então não temas, não fique preocupado com o que vai acontecer. Não coloque a sua vida nas circunstâncias. Coloque a sua visão no Cristo glorificado. Então, quando ele fala que aquele que vive, estive morto, mas estou vivo, ele fala do seu poder, o poder da ressurreição, que Paulo fala em Filipenses 3:10. Para mim, mais importante do que a morte de Cristo é a ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós vamos morrer um dia. Já passou por esse planeta aqui mais de 6 bilhões de pessoas, todos mortos. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Mas qual é o único que ressuscitou e não morreu mais? Jesus. E Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Maomé está morto. Moisés está morto. Confúcio está morto, qualquer outro está morto, mas Jesus está vivo. Por isso que Paulo fala o poder da ressurreição. E terceiro, a sua autoridade. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque ele ressuscitou, então ele tem autoridade sobre a morte. Chave significa autoridade.
E é por isso que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta, naquela época, até hoje, é instrumento de defesa. Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você abre a porta com a tua chave, depois você faz o quê? Tranca. Porque se não trancar, o que pode acontecer? Mas quem é que tem a chave do inferno? É como se você estivesse dando uma cópia da chave para alguém da sua casa. Então nem o diabo tem a chave da casa dele. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele venceu a morte. Porque ele é soberano. Ele tem poder. Ele tem autoridade, até mesmo sobre a morte. Então, irmãos, não temas. Não se assuste com o Apocalipse. Por isso que fala assim, portanto, escreva. É baseado no Cristo glorificado que nós devemos tratar a nossa vida. E não nos eventos que vão acontecer. E é interessante que eu estava estudando um pouco sobre igreja aqui em Apocalipse. A palavra igreja só aparece nos 3 primeiros capítulos, e depois só vai aparecer de novo no capítulo 22. Do capítulo 4 ao 21, ele não fala mais de igreja. Só fala nos 3 primeiros capítulos. Porque o juízo que vem não é para nós, a menos que nós continuemos no mundo. Então, irmãos, quando estudar Apocalipse, primeira coisa, entenda o capítulo 1. Quem é Jesus? Como ele se apresenta a nós? E veja, ele estava no meio da igreja. Nós temos que perceber Jesus no meio da igreja. Porque ele tem soberania, o poder e a autoridade sobre todas as coisas. É nisso que devemos afirmar. É assim que nós devemos olhar. É essa a ótica que nós devemos ler e estudar Apocalipse. A revelação de Jesus para João não foi os fatos, foi quem ele é. E é isso que nós devemos firmar nossa fé. Amém?